Boa noite, continuando o estudo da trigonometria, nós vamos ver hoje a relação fundamental, que é uma relação importantíssima da trigonometria e é uma relação entre o seno e o cosseno. Então, eu pego aqui um arco, esse arco aqui, chamo esse ponto aqui de B, tá? Eu tenho aqui de O até B, é o raio da circunferência, que vale 1. Eu tenho aqui, ó, essa medida aqui, MB, e tem essa medida aqui, OP. Essa medida OP, ela é o valor do seno desse arco. Então, OP é o seno do arco. E essa medida aqui, OM, que aqui, ó, no eixo do X, é o cosseno. Essa medida de OM aqui é o cosseno de X, né? Eu peguei aqui um arco X. Então, OM é o cosseno, OP é o seno e OB é o raio. Então, eu tenho que aqui, ó, o cosseno de X é OM, seno de X OP, OB é o raio. Então, se você reparar, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, onde aqui é o ângulo de 90 graus. Eu tenho que OB, que é o raio, é a hipotenusa. MB é um cateto, OM é o outro cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, eu tenho que OB ao quadrado é igual a MB ao quadrado mais OM ao quadrado, tá? Agora, se você reparar, esse MB aqui, ó, esse MB tem o mesmo valor de OP. Essa medida aqui é igual a essa, projetada no eixo do Y, tá? Então, eu tenho que OP é igual a MB. Então, ó, fazendo OB ao quadrado igual a MB, que nós vamos substituir por OP ao quadrado, mais OM ao quadrado. OB é 1, vai ficar 1 ao quadrado. OP é o seno, então vai ficar seno ao quadrado de X, mais OM, que é o cosseno, que vai ficar cosseno ao quadrado de X. Trocando a ordem aqui, ó. Seno ao quadrado de X, mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Então, essa é a nossa relação entre o seno e o cosseno, tá? Então, vamos aqui para um exemplo, ó. Dado seno de x igual a 1/2 e x maior que π sobre 2 e menor que π, o que significa o x está entre o π sobre 2 e π? Significa que isso aqui é o segundo quadrante, tá? Porque aqui, ó, vai de 0, né, ó, 0 a π sobre 2 é o primeiro quadrante. De π sobre 2 a π é o segundo quadrante. Então, x ser maior que π sobre 2 menor que π significa que é o segundo quadrante. Então, ele quer o valor do cosseno, da tangente, cotangente, cossecante e secante, certo? Então, vamos usar essa relação para achar o cosseno. Então, eu pego seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O seno de x, então, vale 1/2. Então, eu vou pegar 1/2 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1/2 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 1/4. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x, ó, vou tirar o mínimo aqui de 4 e 1. Que vai ser 4, ó. O mínimo de 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1, 1. Então, passando para cá, cosseno ao quadrado de x vai ser 4 menos 1 é 3. Repete o 4, né? Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 3 quartos. Para eliminar esse expoente aqui, ó,
eu vou extrair a raiz. Então, cosseno de x vai ser mais ou menos raiz de 3/4. Viu que nós temos dois sinais, né? Um mais e um menos. Agora que a gente olha aqui no segundo quadrante, ó. No segundo quadrante, o seno é positivo, porque tá para cima do zero. O cosseno é negativo, que tá à esquerda do zero. Então, cosseno no segundo quadrante é negativo e o seno é positivo. Então, nós tá vendo que ele já deu seno positivo aqui. Então, aqui entre o mais e o menos, nós vamos pegar o menos. Por quê? Porque o cosseno é negativo no segundo quadrante. Então, aqui é menos. Raiz de 3 não é exata, então, vou deixar dentro da raiz mesmo. Vai ficar raiz de 3 e raiz de 4, que é 2, tá? Então, cosseno de x é menos raiz de 3 sobre 2, tá? Agora, vamos calcular a tangente de x, né? Na letra B, ele quer a tangente de x. Nós vimos que a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x, tá? Então, eu tenho que o seno de x é 1/2 e tenho que o cosseno de x é menos raiz de 3 sobre 2. Eu caí aqui numa divisão de fração. A gente não divide fração, transforma em uma multiplicação. Então, eu vou pegar a fração de cima, que é 1/2, vezes o inverso da fração de baixo, né? Que é o denominador. Vezes menos 2 sobre a raiz de 3, tá? Então, fazendo aqui, ó, mais vezes menos é menos. Corta esse 2 com esse 2, ficou 1. 1 vezes 1 é 1. Aqui também ficou 1 vezes raiz de 3, tá? Só que eu não posso deixar radical no denominador. Eu tenho que racionalizar. Então, como que eu faço? Multiplico aqui pela raiz de 3, multiplico aqui pela raiz de 3, tá? Então, vai ficar menos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Agora, eu quero, na letra C, a cotangente. Ora, não precisa ficar preocupado fazendo o cálculo, né? Se eu tenho que a tangente é menos raiz de 3, se eu tenho que a tangente é menos raiz de 3 sobre 3, a cotangente é só fazer o inverso disso aqui, ó. Então, a cotangente vai ser menos 3 sobre raiz de 3. Não podemos deixar radical de novo, temos que racionalizar, né? Multiplicar aqui pela raiz de 3, multiplicar aqui pela raiz de 3, tá? Então, vai ficar menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Corta esse 3 com esse 3, dá menos raiz de 3, tá? Então, a cotangente deu menos raiz de 3, tá? Então, na letra D, ele quer a cossecante de x. Então, a cossecante de x vai ser... a cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno é 1/2, a cossecante vai ser 2 sobre 1, que é 2. Então, a cossecante é 2, a cotangente é menos raiz de 3. Na letra E, a gente quer a secante de x. Então, a secante é o inverso do cosseno. O cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos 2 sobre a raiz de 3. Não podemos deixar radical no denominador, vamos racionalizar. Multiplicar aqui pela raiz de 3, aqui pela raiz de 3. Então, vai ficar
menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, certo? Então, a secante é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Então, certinho? Vamos para o segundo exemplo, tá? Segundo exemplo. Então, dado seno de x igual a 3/5, tá? Vamos colocar segundo quadrante, né? A gente tem que saber que quadrante que está, né? Então, vamos calcular na letra A o cosseno de x, tá? Então, nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos substituir o seno de x por 3/5, ó. Então, vai ficar 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, 3/5 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, nós temos que cosseno ao quadrado de x, né, vai ser 1. Aqui, mais 9/25, passa menos 9/25. Vamos tirar o mínimo aqui, né? Aqui não tem denominador, é 1. De 25 e 1, que é 25. Então, 25 dividido por 1 é 25, vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25 é 1, que vezes 9 é 9. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 25 menos 9, que dá 16 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de x, ou 16 sobre 25, né? Repetir aqui, porque vamos eliminar esse expoente aqui, ó. Cosseno de x vai ser mais ou menos raiz de 16 sobre 25, tá? Então, viu que aqui no início a gente colocou que pertence ao segundo quadrante, ó? Segundo quadrante. Então, nós temos que olhar o sinal do cosseno no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Então, cosseno de x deu menos 4/5. Não esquecendo sempre, quando chegar aqui, de olhar o sinal do quadrante, tá? Vocês têm sempre que observar o quadrante. Então, vamos aqui na letra B, calcular a tangente de x, né? Então, eu tenho que a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, tangente de x vai ser, o seno de x é 3/5 e o cosseno de x é menos 4/5. Então, tangente de x, ó, divisão não divide, transforma em uma multiplicação. Vai ser 3/5 vezes o inverso. Menos 4/5 fica menos 5/4, né? Então, tangente de x vai ser mais vezes menos, menos. Corto 5 com 5, fica 1 aqui, 1 aqui. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Então, tangente é menos 3/4. Letra C, cotangente. Não precisa perder tempo fazendo conta. Então, se a tangente é menos 3/4, a cotangente vai ser menos 4/3, tá? Na letra D, vamos calcular a secante de x. A secante é o inverso do cosseno. O cosseno é menos 4/5. Então, vai ser menos 5/4. A letra E, eu quero a cossecante de x. A cossecante é o inverso do seno.
O seno ele deu que é 3/5, o inverso de 3/5 é 5/3. Então, a cossecante é 5/3, ok? Então, agora é só resolver os exercícios da apostila, que é só sobre essa relação. Qualquer dúvida, pode procurar no privado, mas não deixem de fazer não, tá, gente? Obrigada. Boa noite.